Opa, e aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de modelagem e impressão 3D, tá? E nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar sobre como configurar o suporte visando economizá-lo no processo de produção. Uma vez que a gente domina aqui o processo de otimização em 3D, a gente consegue pensar no modelo já com as características de produção na mente, evitando assim mais material e gastando menos tempo em nossas impressões, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante aí entre os usuários dessa tecnologia, que é justamente, pessoal, a otimização do suporte. Então aqui eu vou passar para vocês as principais técnicas que vocês devem levar em consideração na hora de configurar o suporte para evitar o gasto desnecessário de suporte, beleza? Junto na criação em 3D ali usando o Fusion 360, a gente consegue otimizar um modelo variando, né, o ângulo necessário para essa impressão, e dentro do Ultimaker Cura, que é justamente o programa que a gente utiliza para programar a peça, a gente consegue inserir ali algumas informações também a fim de evitar esse mesmo suporte, gastando menos material assim nesse recurso também, beleza? Então se você não é inscrito aqui nesse canal, considere se inscrever, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D, e deixa o seu like também para fortalecer esse vídeo, beleza? Pessoal, outro benefício aí que a gente não pode deixar de falar, sabendo configurar da maneira certa, né, é que além de eliminar tempo de impressão, a gente elimina também, configurando corretamente essas operações, a etapa de pós-processamento. Uma vez que a gente não tem ali o suporte tocando na peça, a gente não tem no final do processo aquelas marcas que talvez sejam indesejadas, deixando assim um aspecto que talvez você não queira em suas peças. Então, configurando desse jeito aqui e evitando o suporte, você terá superfícies mais limpas aí nas suas peças impressas em 3D. Beleza? Pessoal, dentro do Fusion 360, que é normalmente o programa aqui que a gente utiliza para criar nossas peças em 3D, tá? Eu tenho aqui dentro do processo de criação algumas ferramentas que me possibilitam alterar ângulos específicos dentro da minha criação. Por exemplo, se nessa peça aqui, nessa parte de baixo, eu tenha que colocar chanfros específicos, eu posso optar, ao invés de utilizar a ferramenta arredondamento aqui, tá, que normalmente me daria aqui exatamente esse perfil, eu poderia trocar justamente essa operação aqui por chanfro. Por quê? O que acontece? Quando a peça está sendo impressa em 3D, ela deposita camada sobre camada. Então, se houver nessa minha peça aqui um ângulo superior a 45 graus, como você está vendo nessa imagem aqui, a necessidade de suporte ela vai ser maior. Então, quando você está aqui no ambiente de criação, levando em consideração esses ângulos, você consegue ir criando o seu perfil e ajustando aí conforme você precisa, beleza? Se a gente fizer aqui ó, um corte no meio da peça com a seção analítica, a gente consegue perceber que exatamente aqui nesse perfil, ó, olhando de frente, essa peça, como ela vai ser impressa camada sobre camada, o ângulo de 45 graus aqui vai ser o suficiente para essa sustentação na parte de baixo. Beleza? Entendendo isso, a gente consegue até mesmo limitar algumas operações dentro do próprio programa. Quando eu tenho um conjunto em 3D e eu quero alterar o ângulo de alguma face ali, de alguma parede, eu posso simplesmente vir aqui ó, dentro da ferramenta modificação, na ferramenta inclinação. Por quê? Selecionando aqui ó, dois perfis específicos, eu consigo alterar a dimensão desse ângulo, porque assim lá no ambiente de otimização do Ultimaker Cura, a gente tenha essas características atualizadas, beleza? Quando a gente tem aqui somente acesso a arquivos em STL, a gente não consegue modificar dessa forma aqui que eu tô te passando, e é exatamente por isso que dominando essas ferramentas aqui, você consegue alterar de maneira mais simples, beleza? Outro ponto que é muito importante que a gente observe aqui no ambiente de criação é justamente sobre o posicionamento da peça na mesa. Quando eu tenho um modelo em 3D como esse daqui, eu posso optar por algumas posições que me dá ali mais resistência, mais velocidade, tá? E isso deve ser levado em consideração também no ambiente de otimização. Quando eu venho aqui, ó, dentro de inspecionar, eu consigo analisar esse modelo da forma que ele será impressa estando com esse posicionamento, beleza? E quando eu crio esse perfil aqui dentro do Fusion 360, eu posso alterar essa movimentação, beleza? Então, como é que eu faço para rotacionar um modelo dentro do Fusion 360? Eu posso vir aqui, ó, dentro da ferramenta Mover, beleza? E clicando em algum ponto específico da peça, com o botão esquerdo, eu consigo aqui, pessoal, alterar a rotação dele clicando em alguma dessas órbitas, beleza?
Então, olha só, se eu quiser somente alterar essa rotação no sentido do X, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e rotacionar o meu perfil, que ele irá fazer essa rotação exatamente nesse eixo selecionado, beleza? Então, dando um OK aqui e visualizando o modelo da mesma forma que ele seria impresso em 3D, a gente consegue perceber aqui que nesse caso em específico, nós não precisaríamos mais de suporte, uma vez que a gente levou aqui a orientação em consideração, evitando assim a necessidade de um suporte abaixo de uma camada da peça. Ok? O terceiro ponto que a gente pode passar aqui para vocês é exatamente o corte do modelo, tá, pessoal? Então, quando eu tenho o modelo em 3D aqui, como é que a gente faz para salvar esse perfil aqui de uma vez só e passar para o software de fatiamento? Eu vir aqui, ó, simplesmente no canto superior esquerdo e clicando com o botão direito, eu consigo ter acesso a essa ferramenta aqui, ó, salvar como malhas, beleza? Diferente quando normalmente a gente salva esse modelo em STL, eu posso salvar esse mesmo modelo como 3MF, porque assim, quando eu crio um modelo em conjunto, ele vai para o meu software de fatiamento de forma separada, beleza? Então, quando eu dou um OK aqui, ó, e salvo essa mesma peça aqui no meu computador e jogo essa peça aqui que foi salva lá para dentro do meu software de fatiamento, a gente consegue ter aqui esse modelo separado, né? Olha só, alterando assim até mesmo a posição. Então, como já postado aqui em alguns vídeos do meu canal, a gente consegue orientar esse modelo para que ele fique ali o mais ajustado possível na mesa. Lembrando que uma boa camada é interessante para você ter peças de qualidade, porque quanto mais segura está essa sua primeira camada, melhor terá ali o apoio para as próximas camadas. Então, saber configurar a primeira camada de impressão é fundamental. E caso você não saiba, eu vou deixar um vídeo aqui onde você consegue ter essa referência e ajustar aí de acordo com o que você precisa, beleza? Então, como o meu modelo aqui, ele já foi pensado no processo de produção, exatamente aqui dentro do ambiente de criação foi feito algumas separações, alguns cortes, que eu consigo, inclusive, isolar alguns elementos, tá? Então, da mesma forma, galera, que vocês conseguem criar os perfis já pensando nessa etapa aqui de corte antes de iniciar, você também consegue pegar um arquivo STL e cortar o modelo em várias partes a fim de retirar cada perfil desse para criar encaixes. Então, isso também é um benefício porque você consegue orientar, levando em consideração aqui as primeiras dicas, visando aí mais resistência no seu produto, caso ele for um produto funcional. Agora, partindo aqui para o Ultimaker Cura, a gente consegue fazer algumas configurações visando essa economia de material no suporte, beleza? A primeira delas, galera, é a camada adaptativa, tá? Toda vez que você pesquisa por alguma ferramenta disponível aqui dentro do Ultimaker Cura, ele te apresenta exatamente o local e a camada adaptativa ela está presente dentro dessa aba aqui, ó, experimental, beleza? Clicando aqui nesse canto inferior da janela que se abre quando a gente clica aqui, ó, no canto superior direito, eu consigo arrastar essa borda aqui para baixo, ó, e clicando, ativando essa camada adaptativa, ele vai fazer exatamente a alteração da altura de camada dependendo do ângulo. O que que isso significa? Quando eu fatio o meu modelo estando com essa configuração aqui ativada, pessoal, ele altera a altura da camada, tá? O que que isso faz? Quando eu venho em pré-visualização e altero esse esquema de cores aqui, ó, eu consigo alterar esse tipo de linha para a espessura de camada. Aqui, a gente consegue observar exatamente os locais que estão sendo alterados. Uma vez que o azul mais escuro aqui, ele fica 0,20, no amarelo aqui, ele já fica com a altura maior de 0,36 milímetros, ou seja, a altura que não tem ali uma inclinação maior, ele deixa com uma altura maior justamente para a gente ganhar tempo aí nessas impressões, evitando assim o suporte. Então, essa daqui pode ser uma boa alternativa para você que tem aí em suas peças muito ângulos diferentes, tá? Maiores que normalmente a gente recomenda. Você consegue adaptar até 70 graus de inclinação com essa ferramenta aqui. Uma informação muito útil que você não deve deixar passar batido aí é justamente os testes, tá? Todo teste que é feito na impressora 3D, depois de absorvido um conhecimento como esse daqui, ele vai ser necessário para você quando você precisar usar. Então, da mesma forma que você está aprendendo aqui, vale a pena você fazer vários testes diferentes, tá? Entendendo os tipos de preenchimento, entendendo a quantidade que você consegue colocar dentro dele, visando essa qualidade. Porque não adianta nada, por exemplo, você deixar de usar o suporte e ter como resultado peças não funcionais.
Então, por isso, é muito importante que você faça testes de acordo com o produto que você tem, tá? Lembrando que ninguém tem acesso ao seu produto quando você mesmo é o criador, quando você mesmo é o idealizador dessa solução. Outra configuração que eu gosto muito de alterar aqui para evitar suporte, galera, para evitar o gasto desnecessário de suporte, né? Porque durante a impressão ali, se a sua peça ela não tem o suporte adequado, você acaba desperdiçando todo esse material. Então, por isso, configurar o suporte da maneira certa, do jeito que a gente está falando aqui, é essencial para que você não tenha esse problema. Beleza? Ainda aqui na janela de configuração do Ultimaker Cura, a gente consegue vir aqui, ó, nessa ferramenta suporte, ainda aqui dentro, tá? E a gente consegue alterar também, ó, o tipo de estrutura desse suporte. Normalmente eu recomendo aí que vocês utilizem o tipo árvore, tá? E descendo um pouquinho aqui para baixo, a gente tem aqui a colocação do suporte. Por quê? Se eu alterar esse modelo como normalmente ele vem aqui, ó, em tocando a mesa, ele vai facilitar que esse material ele seja criado de forma automática com menos material. Já se eu colocar aqui, ó, em todos os lugares, ele pode criar em alguns momentos da sua peça suporte por cima do seu modelo, tá? Isso pode danificar a sua peça ali, principalmente nas paredes de contato com essa base do suporte, e quando você vai fazer a limpeza ou então pós-processamento, ele pode deixar alguma marquinha, tá? Então, o que normalmente eu faço aqui é alterar essa opção em todo lugar, tá? Para tocando a mesa. Ele vai fazer exatamente o suporte ali, levando em consideração o início dele exatamente aqui nessa mesa, deixando ele de criar suportes em cima do seu modelo. E para finalizar, para você evitar de deixar marcas aí na sua peça, né? Ainda dentro de suportes aqui, ó, eu consigo também vir aqui nessa opção distância em Z e alterar essa distância aqui para 0,25 milímetros, beleza? Essa altura de camada é justamente a altura responsável por colocar uma medida entre a altura máxima de suporte e o primeiro contato ali com a peça, para que ela tenha uma distância ali que não fique totalmente grudada. Lembrando que se a sua temperatura estiver bem regulada, não tem como grudar, justamente porque o ponto de saída ali relacionada à temperatura está sendo suficiente somente para sair pelo bico e não grudar ali na peça, beleza? Espero que essas dicas aqui tenham te ajudado a configurar o suporte seu da maneira correta, evitando gastar menos material também em marcas na sua peça. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula. Tamo junto!